Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre função polinomial do primeiro grau, tá? E nós vamos tratar somente de resoluções de gráficos, tá? Função polinomial do primeiro grau, mas onde seus problemas estejam diretamente ligados a problema de gráficos. Vamos lá. A primeira questão é o seguinte: o gráfico de uma função ax mais b está representado na figura. Tá? Então, nós temos ali um gráfico cartesiano, onde nós temos uma função crescente, passando pelo ponto 0, 1 de y, e menos 2 e 0 de x. Okay? Ele quer a soma dos coeficientes angular e linear. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar o coeficiente angular. Até porque o coeficiente linear, pelo fato do gráfico estar tocando no ponto 0 e 1 de y, o coeficiente linear já foi dado. Então, achando o coeficiente angular, nós temos os pontos menos 2 e 0, 0 e 1. Coeficiente angular, y de b menos y de a, x de b menos x de a. E aí, o y de b é 1, y de a é 0, x de b é 0, menos x de a, tá? Porque o x de a é menos 2. Então, nós temos aqui coeficiente angular meio. Não poderia ser diferente, até porque o coeficiente linear tem que ser positivo, não pode ser negativo, já que a função é uma função crescente. Então, nós temos, como o ponto B é o ponto 1, pois o gráfico intercepta o eixo y no ponto 0 e 1, nós temos a mais b é meio mais 1. Meio mais 1 é 3 meios. Com isso, nós temos a letra C como resposta. Ok? Questão 2. A segunda questão. Uma função polinomial do primeiro grau tal que f de 3 igual a 6, f de 4 igual a 8. Portanto, o valor de f de 10 é... Se a gente reparar, para cada x, nós temos um y que é 2 vezes o valor de x, né? Então, já posso dizer que a resposta é a letra E. Mas vamos supor que o gráfico não fosse feito dessa maneira, que as informações não fossem apresentadas dessa maneira, de maneira simples, para a gente poder determinar a função. Então, eu teria que fazer da mesma maneira como eu fiz a primeira questão. Achar o coeficiente angular, achar o coeficiente linear e calcular o f de 10. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho os pontos 3 e 6, né? 3 é x, 6 é y, e o ponto 4 e 8. Achando o coeficiente angular. O coeficiente angular eu estou sempre fazendo dessa maneira, y de b menos y de a, x de b menos x de a. 8 menos 6 dá 2, 4 menos 3 dá 1. E aí 2 dividido por 1 dá 2. Para achar o coeficiente linear nesse caso, eu já tenho o ponto A. Eu vou utilizar um dos dois pontos, ou o ponto A ou o ponto B, o ponto A 3 e 6, o ponto B 4 e 8, para poder encontrar o valor do coeficiente linear, ok? Porque se eu tiver o valor de x, de y e de a, o único valor que vai ficar faltando é o ponto B. E é justamente esse que eu vou calcular. Então, ó, eu escolhi o ponto menos 6 e 0. Ok, eu escolhi o ponto aqui, ó, menos 6 e 0, não, desculpa, 3 e 6. Ok? Quando eu escolho o ponto 3 e 6, eu tenho y igual a 6, a igual a 2, que foi o valor do coeficiente angular calculado, x igual a 3. Então, eu tenho aqui 6 é igual a 6 mais b. Passando 6 para o outro lado, fica 6 menos 6, b igual a 0. Então, repare que a função é 2x, que a gente já tinha verificado na primeira questão. Então, como eu quero calcular o f de 10, 2 vezes 10, 20. Então, letra E. Ok? Mas, no início, a gente já tinha visto que seria essa a resposta. Mas, essa maneira como foi feito, resolve qualquer problema desse tipo, ou até mesmo onde os pontos estejam expostos num gráfico. Uma outra questão
que apresenta dois gráficos, né? O gráfico linear de um atleta, um batimento de um atleta e de uma pessoa normal. E a partir desses gráficos, o exercício faz algumas afirmações. Para a gente saber a resposta dessas afirmações, primeiro tem que saber qual é a função que gera os batimentos do atleta, o comportamento do atleta, e qual é a função que gera o comportamento de uma pessoa normal, tá? Levando em consideração os pontos do gráfico, ok? Então, eu vou fazer a função desses dois casos, do atleta e da pessoa normal. Primeiro, do atleta. Bom, o ponto do atleta ele começa em 60, então significa que x é 0 e y é 60. O outro ponto que o gráfico dá é que quando passa 2 batimentos por segundo, quando passa 2, vamos lá, quando eu tenho 2 segundos, meu batimento é igual a 100. Então, então eu tenho os pontos A, o ponto B, e aí eu vou fazer da mesma maneira. Calcular o coeficiente angular, ok? 100 menos 60, y de B menos y de A, x de B menos x de A. Então, o coeficiente angular, nesse caso do atleta, é 20. O coeficiente linear, por ele ter partido de 60, significa que a reta intercepta o eixo y no ponto 60. Então, ela já é meu ponto B. Então, eu nem preciso calcular. Então, a função está feita aqui. Vou fazer a mesma coisa agora para a pessoa normal. Ele começa em 70, então o ponto x é 0 e y é 70, é o primeiro ponto. E o outro ponto, ele fala que quando está em 4 segundos, o batimento também é 100. Vou calcular o coeficiente angular da reta. Y de B menos y de A, x de B menos x de A. 100 menos 70 dá 30, 4 menos 0 dá 4. Então, o coeficiente angular é 7,5. Como ele começa no ponto 70, significa dizer que o B é 70. Então, repare, agora eu tenho as duas funções. E a partir disso, eu vou ver as afirmações que foram feitas e vou ver qual delas vai ser a verdadeira. A primeira afirmação foi, quando eu tenho 1 segundo do atleta, 1 segundo do batimento de um atleta é igual a 80. Fazendo o cálculo, nós temos, né? Calcular o F de 1. 20 vezes 1, 20, mais 60, 80. Ok, isso é verdade. Geralmente, essas questões são de uma única opção verdadeira. Ok? Então, essa já é a opção verdadeira, acredito que essa seja certa. Mas vamos olhar as outras opções para ver se tem mais alguma que seja verdadeira, se tem algum problema na questão. A segunda afirmativa é 1 segundo, o batimento de uma pessoa normal é 80. Agora, como eu estou falando de uma pessoa normal, eu tenho que usar a função da pessoa normal. Então, 7,5 vezes 1 mais 70. Então, tem 77,5. Então, a gente já vê que é falsa. Uma outra afirmativa é 2 segundos de uma pessoa normal é 90. Colocar o F de 2, né? Eu vou ter 7,5 vezes 2 dá 15, 15 mais 70, 85. Repare que é falsa. 3 segundos de um atleta é igual a 108. 20 vezes 3 dá 60, 60 mais 60 dá 120. Então, é falsa também. 3 segundos de batimento de uma pessoa normal é igual a 95. 3 vezes 7,5 dá 22,5. 22,5 mais 70, 92,5. Está um pouco longe de ser 95. Então, realmente, a única resposta certa é a letra A. Ok? Próxima questão. Uma produtora pretende lançar um filme em mídia Blu-ray e prevê uma venda de 20 mil cópias. O custo fixo de produção do filme foi de 150 mil e o custo por unidade foi de R$20. Qual o preço mínimo que deverá ser cobrado para o Blu-ray não haver prejuízo? Bom, primeiro eu tenho que verificar quais são os custos de produção. Então, nessa questão, eu tenho um custo fixo e um custo variável. Então, essa função ela é uma função do primeiro grau modelada da seguinte maneira. 150 mil, né, que é o custo fixo, mais R$20 por custo variável. Como eu quero calcular o custo de produção de 20 mil peças,
ok? Então, eu vou ter 150 mil mais R$20 vezes 20 mil, o que vai dar 550 mil. Esse é o meu custo total de produção para fazer as 20 mil cópias. Ele quer saber qual o preço mínimo que deve ser cobrado para não haver prejuízo. Não haver prejuízo significa dizer que a gente não pode ter, para não haver prejuízo, no mínimo a pessoa tem que, ao final da venda das 20 mil unidades, o que ela vendeu e o que ela gastou tem que ser diminuindo uma pelo outro, tem que ser zero. Ok? Então a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai pegar esses 550 e vai dividir pelas 20 mil cópias. O custo unitário, para que não haja prejuízo, é o custo total dividido pela quantidade produzida. 550 mil dividido por 20 mil, 27,5. Ok? 27,5. Se ele vender 27,5, ele no final das 20 mil peças, ele vai ter 550 mil, que foi justamente o que ele gastou. Então ele não vai ter lucro, mas ele também não vai ter prejuízo. É aquela história: o que eu vendo, o que eu arrecado é o mesmo valor. Ele empatou dinheiro. Se ele vender um pouquinho a mais, vamos supor, se ele vendesse a R$35, ele teria um lucro bem maior. Se ele vendesse a 25, 22,5 ou R$20, ele teria prejuízo. Então, resposta, letra D. Essa questão é uma questão contextualizada, uma questão que foi modelada a partir de um editorial da revista Galileu, tá? E ele fala que um jovem fez a medição para ver a sombra a partir de uma vareta e para isso utilizou os eixos cartesianos, tá? Então nós temos os eixos cartesianos, o 0B seria o eixo X, o 0A o eixo Y. E aqui dá as medidas, tá? O 0A é 2 metros, o 0B 8 metros. E ele quer saber a lei da equação que gera o comprimento dessa reta. Então é algo desse tipo, né? O gráfico que estava lá. E aí eu transformei ele para cá, coloquei como se fosse um eixo cartesiano para a gente ver a similaridade. Então, o eixo 0O começa em 0 vai até 2. O 0B começa em 0 vai até 8. Então, nós podemos tratar isso como sendo pontos cartesianos. 0 e 2, 8 e 0. Okay? E a partir daí, a gente consegue identificar qual é a equação da reta AB, que é justamente o que o exercício está pedindo. Então, mais uma vez, y de B menos y de A, x de B menos x de A. Tá? Então, eu tenho aqui os pontos, né? Do ponto A, eu determinei esse ponto A, esse o ponto B. Se vocês fizerem de maneira trocada, né? Determinar aqui em cima seja B, embaixo seja A, não tem importância. No final, o resultado dá o mesmo. Tanto faz. Tá? Se os cálculos estiverem todos corretos, o resultado final é o mesmo. Então, vamos lá. Y de B menos y de A é 0 menos 2. X de B menos x de A é 8 menos 0. Então, a gente tem coeficiente angular menos 1/4. Repare que se a reta é decrescente, ok? O coeficiente linear tem que ser decrescente. Então, nós temos deixa eu botar aqui. Como uma outra coisa que a gente tem que entender antes de passar aqui. Como o ponto ele começa em 0 e 2, significa que o ponto B é o ponto de partida, é 2. Assim como foram vistos nas outras questões. Então, nós já temos a função menos y igual a menos 1/4 de x mais 2. Mas quando a gente olha para as respostas, né? São 4 respostas, porque o vestibular da UERJ ele não trabalha mais com 5 opções, ele trabalha somente com 4 opções, e essa questão é uma questão que foi aplicada no vestibular da UERJ. A gente vê que essa resposta não tem ali. A resposta que nós encontramos não está errada, apenas ela não está manipulada da maneira como estão as respostas ali.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou manipular essa escrita dessa função para poder ver se eu chego a alguma das respostas ali. Então, tá x menos 1/4 de x mais 2, eu passei para o outro lado como menos 2. Ainda não tem nada igual. O 4 está dividindo, né, o x. Então, ele passa para o outro lado multiplicando. Ou simplesmente multiplica tudo por 4. Se eu quero acabar com esse 4 no denominador, eu vou multiplicar todos os termos por 4. Quando eu multiplico todos os termos por 4, tudo que eu faço de um lado da igualdade eu também faço do outro. Então, o y, que era 4, passou a ser 4y. O menos 2 passou a ser menos 8. E o menos 1/4 de x passou a ser menos x. Ainda não está aparecendo nenhuma daquelas maneiras ali, nenhuma das respostas. Eu vou ainda dar uma ajeitada nessa função. Multiplicando o x por menos 1, nós passamos a ter 4y, que era positivo, passou a ser negativo. O 8, que era negativo, passou a ser positivo. E o x, que era negativo, passou a ser positivo, porque eu multipliquei tudo por menos 1. Repare que agora nós já temos uma resposta assim. Ok? Então, x é igual a menos 4y mais 8. Menos 4y mais 8. Letra C. Ok? Ali a única diferença é que o 8 está na frente e o menos 4 está na segunda parcela. Mas é a mesma coisa, só trocar de lado. Essa questão é uma questão antiga, mas é uma questão muito interessante. Tá? Ela fala o seguinte: as medições realizadas mostram que a temperatura no interior da Terra aumenta aproximadamente 3 graus Celsius a cada 100 metros de profundidade. Num certo local, a 100 metros de profundidade, a temperatura é 25 graus. Nessas condições, responda o seguinte questionamento. Aqui são dois questionamentos que são feitos a partir da mesma questão. Essa questão e a próxima questão. Então, vou usar o mesmo enunciado para resolver as duas. Bom, a gente tem o seguinte, que a cada 100 metros aumenta 25 graus de temperatura. Então, o primeiro ponto que eu tenho é x igual a 100 e a temperatura correspondente a 25. Se eu andar mais 100 metros, eu vou ter x igual a 200 e a minha temperatura vai aumentar 3 graus. Então, eu passo a ter 228. 200 é a profundidade e 28 seria 1 grau. Ok? Ou você pode pensar da seguinte maneira. Ele não começa, quando ele andou 100 metros de profundidade, ele saiu de um ponto e andou 100 metros. Então, ele saiu da linha do mar e cavou 100 metros e andou 100 metros. Significa dizer que, quando ele andou 100 metros, ele partiu do ponto zero. Se ele partiu do ponto zero, qual era a temperatura? Se a cada 100 metros aumenta 3 graus, então no ponto zero de profundidade, ele tinha uma temperatura inicial de 22 graus Celsius. Você também pode pensar dessa maneira. Mas como eu já comecei aqui, vou fazer dessa forma. Então nós temos. E aí eu vou ter que encontrar o coeficiente angular, o coeficiente linear e achar a minha função. Então, y de b menos y de a, x de b menos x de a. Repare, eu estou sempre colocando esses valores para que seja fixado a forma do cálculo do coeficiente angular. Tá? Então, 28 menos 25, 200 menos 100. Então, 3 centésimos. Então, 0,003 ou 3 centésimos. Então, já tenho o coeficiente angular. Vou achar o coeficiente linear. Tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz em questões anteriores. Vou pegar um dos dois pontos, ou A ou B, vou utilizar na função do primeiro grau para poder achar o coeficiente linear. Eu utilizei o ponto 25 e 100, ou seja, para o meu x igual a 100, o meu y é igual a 25. Então, eu tenho esse 100 com esse 100, eu posso cancelar. Então, ficou 25 é igual a 3 mais b. O 3 passa para o outro lado, b é igual a 25 menos 3, b é igual a 22. Lembra que eu falei que no ponto inicial 0, a temperatura era 22? Então, meu coeficiente linear é 22, e está provado aqui.
Ah, mas eu tenho que fazer só com 100 e 200? Não. Se você sabe que a cada 100 metros aumenta 3 graus, você poderia fazer, por exemplo, com 200, andar mais 100 vai 300, 28, como andou 100 metros, você vai aumentar mais 3 graus, daria 31. E a resposta vai dar a mesma coisa. Então agora eu já tenho meu coeficiente angular e meu coeficiente linear. Ok? Então minha função ficou f de x igual 3 centésimos de x mais 22. Como eu quero calcular a temperatura de 1500 graus, quer dizer, a profundidade de 1500, estou calculando um f de 1500. Então, no lugar do x, eu estou colocando 1500. Então, 3 sobre 100 vezes 1500 mais 22. 1500 dividido por 100 dá 15. 15 vezes 3, 45. 45 mais 22, 67. Então, essa é a temperatura. A próxima questão. Ela vai continuar utilizando dados da questão anterior. Encontrando-se a fonte de água mineral a 46 graus Celsius, qual a profundidade que ela estará? Então, a função é essa, né? f de x igual a 3 sobre 100 vezes x mais 22. E nesse caso agora, meu f de x é 46. Então, eu quero saber o valor exatamente de x. Então, o 22 está somando, passa para o outro lado subtraindo. 46 menos 22 dá 24, 3 sobre 100 vezes x. O 100 está multiplicando, está dividindo ali tudo, né? Então, quando ele passa para o outro lado, ele passa multiplicando. 24 vezes 100, 2.400. O 3 está multiplicando x. Ao passar para o outro lado, ele passa dividindo. 2.400 dividido por 3 dá 800. Então, resposta certa, letra C, 800 metros. Ok? É uma outra questão modelada por uma função onde a reta é uma reta decrescente. Ele quer saber a expressão algébrica da questão. Então, mesma coisa, eu vou achar o coeficiente angular. O coeficiente linear não precisa ser calculado, porque, repare, o gráfico ele começa do ponto 50, ou seja, esse ponto aqui é 0 de x e 50 de y. Então, quando o gráfico intercepta o eixo y, ele já é o coeficiente linear. Mas, encontrando o coeficiente angular, eu tenho o ponto 0,50, né, que é esse ponto aqui. E tem outro ponto aqui que eu vou utilizar, que é o último ponto, 500,0. Se vocês quisessem, poderia calcular aqui com um ponto 415. O resultado vai dar o mesmo. Então, y de b menos y de a, x de b menos x de a. 0 menos 50, 500 menos 0. Então, dá menos 50 sobre 500, dá menos 1/10. Então, o coeficiente angular é menos 1/10. Como o coeficiente linear é 50, a minha função fica escrita da seguinte forma. Menos 1 sobre 10x mais 50, o que me dá como resposta letra B. A última questão. Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero. É usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Tem um gráfico ali, tá? E fala, uma pessoa adquiriu dois bens, um bem A e um bem B, pagando 1.200 e 900 dólares, respectivamente. Considere as informações dadas. Após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Bom, primeira coisa, eu tenho que saber qual é a função que faz depreciar o bem dessa pessoa. A única certeza que eu tenho para as duas, elas começam em pontos diferentes, mas que após 10 anos o bem será igual a zero, até porque o início, o enunciado fala isso. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho é o ponto inicial, que é o ponto que começa a ser contado o bem da primeira pessoa. Vou pegar o bem A de R$ 1.200. Quando x é igual a zero, esse zero é o tempo inicial que eu começo a fazer a contagem, o meu bem vale R$ 1.200. Quando o meu tempo é 10 anos, esse bem vai valer zero. De onde que eu tirei isso? Do enunciado.
Então, a mesma coisa, vou achar o coeficiente angular da reta. Y de B menos Y de A, x de B menos x de A. 0 menos 1.200, 10 menos 0. 1.200 dividido por 10 dá menos 120. O coeficiente linear não precisa ser calculado. Por quê? Se o ponto aqui é 0 e 1.200, o coeficiente linear já é 1.200. Então, a minha função está ali. Como eu quero saber qual vai ser o valor depois de 8 anos, eu vou calcular o f de 8. Menos 120 vezes 8 mais 1.200 dá 240. Isso é o bem A que custa R$1.200, que a pessoa comprou por R$1.200. $1.200, né? Porque a informação fala em dólares. Então, vamos lá. O B começa com um bem valendo $900 e após 10 anos vai valer 0. De onde eu tirei isso? Do enunciado também. Então, nós temos y de B menos y de A, x de B menos x de A. 0 menos 900, 10 menos 0. Dá menos 90 o coeficiente angular. Da mesma maneira que eu calculei o coeficiente linear só olhando para a função, né, para os pontos dados, na segunda questão também vai funcionar da mesma maneira. Significa que o gráfico partiu do ponto 900. Significa que o gráfico partiu do ponto 1.200. Depois de 8 anos, o valor vai estar custando $180. Né? Menos 90 vezes 8 dá menos 720, menos 720 mais 900 dá 180 positivo. Como ele quer saber a diferença entre os valores dos bens, nós temos 240 menos 180, $60. Então, a resposta, letra B. Ok? Chegamos aí ao final. Essa aula aí foi só uma aula de resolução de exercício, né, onde você viu que a função do primeiro grau ela pode modelar diversas situações. Nós tivemos uma questão que foi modelada fora do gráfico, todas as outras nós tomamos como base os gráficos da função linear. Ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima.